Meus irmãos, muita paz. É uma alegria muito grande a gente estar aqui, mas confesso que é uma honra tão grande que a gente se sente até acanhado diante de tanta nobreza que se constitui essa casa e aqueles que aqui frequentam. É a segunda vez que nós vimos aqui e estou muito feliz, porque fazer parte da glede de Jesus é uma honra para todos nós que já começamos todos a buscar os seus ensinos. E é nessa manhã que nós queremos realmente falar a convite da casa do nosso querido Cid de um assunto delicado. Esse assunto é delicado porque realmente afeta a todos nós. Eu sei mexer com esse negócio aqui? Sei, né? Os inimigos desencarnados. Vamos ver o que é que nós possamos refletir acerca desse assunto. Jesus buscava o Monte das Oliveiras para meditar, preparando-se para a urdidura enfrentar da habilidade dos fariseus. Jesus buscava sempre o monte a fim de que ele pudesse refazer as suas forças. Não que ele fraquejasse, mas era o momento de comunhão com Deus. Era o momento em que ele buscava aquela união com o Pai. Quando ele dizia, eu e o Pai somos um, para alguns entendidos, mas a expressão de Jesus, eu e o Pai somos uno, ou seja, o pensamento do Pai é o meu pensamento. Eu represento o Pai na sua glória. Ele conhecia a alma da criatura humana e todas as suas fragilidades, as imensas fragilidades, por isso que ele toma Pedro em muitas ocasiões para nos mostrar o quanto todos somos frágeis, mas que somos ao mesmo tempo capazes de superar. Ele mostra nessa figura que momento? O momento que ele convida Pedro para andar sobre as águas, que ele fazia, e Pedro, no momento que vai na sua direção, vacila e afunda. Ele busca em outra ocasião mostrar a fragilidade de Pedro, quando ele diz, Pedro, tu há de me negar 3 vezes antes que o galo cante, no momento da Vias Crucis. E acontece, e Pedro se dá conta, ele cai em si da sua fragilidade, da sua fraqueza, e penitencia-se o resto da vida para seguir o mestre, o amigo que ele tanto amava. A frase... Licença. Então Jesus, continuando nessa frase de representação da fragilidade de todos nós, ele conhecia a alma humana e, ao mesmo tempo, ele trabalhava pela iluminação das consciências. Mas ele sabia que os milênios de ignorância não poderiam ser erradicados em poucos momentos, em alguns instantes, nem algumas emoções. Demandava muito tempo para que isso ocorresse. Então era preciso que tivéssemos muito tempo para que nós pudéssemos erradicar em nós as dificuldades que trazemos. E Amélia Rodrigues nos diz, numa frase muito interessante, ela nos fala que não é numa só encarnação que nós teríamos que fazer o que temos que fazer para adquirir a espiritualização. Demanda-se muito tempo para isso. Precisávamos de muitas idas e vindas reencarnatórias, muitas experiências para que pudéssemos realmente alcançar a espiritualização. As construções de ordem material, elas, por mais complexa que seja, elas têm uma facilidade de ser erigida, uma casa, um edifício, uma biblioteca, qualquer que seja a construção material, os construtores e os edificadores sabem disso. Então a gente vem com
arquiteto e plasma aquilo que o dono da casa quer, vem o engenheiro e materializa aquele pensamento através da construção, o mestre de obra faz a base, coloca um tijolo sobre o outro e aí nós vamos erigindo uma casa com muita facilidade, mesmo que seja complexa. Mas a construção de ordem moral, ela é muito mais difícil e é essa que nos interessa. A construção de ordem moral nos interessa muito mais e ela é mais difícil, demanda muito tempo. Nós precisamos realmente de muitas encarnações. Precisamos dessas idas e vindas que nós já colocamos, a fim de que possamos compreender, desenvolvendo aos poucos em nós e ao mesmo tempo pensando dentro de cada um de nós esse código de ética extraordinário que está erigido na nossa genética espiritual, que foi colocado por Deus na nossa consciência. E está lá na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus. E os Espíritos respondem a Kardec com muita sabedoria, com muita propriedade, com uma palavra só, com duas, na consciência. Por isso que em cada um de nós está erigido esse código de ética, esse código extraordinário que faz com que nós tenhamos consciência do que podemos e do que devemos fazer. Então é lá que está, e vamos pensando esse código de ética ao longo do tempo e aprendendo a cada momento. E agora, há 160 e poucos anos para cá, a doutrina espírita abre esse leque de oportunidade a fim de que possamos ir compreendendo aos poucos toda essa nossa trajetória evolutiva, toda essa busca que nós já fazemos na atualidade, a fim de que possamos nos melhorar. Porque Deus nos criou para ser feliz. Deus nos criou para sermos bem-aventurados. Mas é preciso que compreendamos que as nossas escolhas ao longo do tempo, vou antecipar, nós somos criados simples e ignorantes. Mas diante da nossa trajetória, as escolhas que nós vamos fazendo de encarnações em encarnações é que vai determinar o nosso projeto e a nossa evolução. E é preciso que tenhamos muito cuidado para que a gente possa, a cada passo, tomando consciência dessa lei em nós, para trazermos para a nossa própria vida aquilo que Deus nos prometeu, que é a felicidade. Então, agora a gente pode ir. A frase tornada célebre pelo filósofo inglês Thomas Hobbes é: o homem é lobo do homem. Essa frase, ela nos parece pessimista, que significa que o homem é o maior inimigo do próprio homem. Ele explica isso através de uma porção de fases da nossa vida e que a gente, apesar de pessimista, vai dar razão a ele em algumas reflexões que nós vamos fazer. Porque entre os algozes do homem que está dentro dele, um dos maiores é a culpa. Quando nós infringimos a lei de Deus, nós temos consciência em nós de que estamos errados. Nós podemos até insistir no erro. Nós podemos nem dar atenção àquela sineta que nos chama a atenção, porque está escrito em nós. E está em nossa consciência que nós estamos seguindo o caminho não muito adequado para essa felicidade de que nós buscamos. Às vezes, para ser feliz, a gente busca um caminho que não é muito adequado. Então, vamos caminhar. Oh, eu errei para trás, né? Então, na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, deixa eu chegar esse trequinho para cá. Aí, para eu ficar melhor. Então, ele diz que se deve entender por lei natural. Esses 3 passos que nós colocamos aqui, ele vai nos nortear essa caminhada. Ah, é? Ah, gente. Bote, isso. Aí. Então, o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a lei única e verdadeira para a felicidade do homem. E nós só sentimos-nos infelizes quando nós infringimos essa lei. Então, a lei de Deus é a lei de amor. Ele não legislou diferente para cada criatura de acordo com a acepção de A ou B. A lei de Deus é linear. Ela é única para todos os seres da criação.
Por isso que diz, não cai uma folha da árvore que não tenha o consentimento do Pai. Não é que ele vai mandar a folha cair naquela época, é porque ela nasceu, cresceu, amadureceu, chegou o seu tempo e caiu. É uma lei. E essa lei é muito importante e ela rege todas as criaturas. E ela, sem dúvida nenhuma, só nos sentimos infelizes quando dela nos afastamos. E a gente tem consciência disso. Um outro ponto que nós queremos considerar é a imortalidade da alma. Nós somos seres imortais. Só sobrevive ao corpo a alma. O corpo perece. Muitas vezes nós damos muita valorização ao que é material de uma forma ou de outra, ou ao corpo físico ou ao ter. E esquecemos da valorização desse ser imaterial, desse ser imortal que é a alma, que veio, que tomou um corpo físico, que recebeu uma oportunidade para evoluir. Porque é provando na matéria que nós vamos crescer. Nós precisamos da experienciação do corpo para evoluir, porque é através desta caminhada que nós vamos testando a nossa capacidade de melhorarmos, de enfrentarmos um desafio e não recuar, de enfrentarmos uma dificuldade e avançarmos, porque nós só somos capazes de saber se temos condições de resolver um problema ou não, se nós o enfrentarmos. Então não podemos recuar. Então, por isso, a alma é eterna, ela foi criada por Deus para ser eterna. E dá-nos um corpo físico, nos dá uma indumentária e encarnações e encarnações para que a gente possa varar os séculos, evoluindo e voltar para Ele rutilante como Ele aguarda, como Ele espera. E a terceira parte dessa questão na Gênesis, no capítulo 3, é a origem do bem e do mal. Ora, se Deus é perfeito, se Deus é material, é imaterial, é maravilhoso, é bom, é justo, toda a sua criação passa por esses seus atributos. Então o mal não foi criado por Deus. Está lá na Gênesis mesmo, que fala do demônio, que se ele fosse criado por Deus e tivesse tanta força para dominar as criaturas e o tempo, como algumas pessoas, alguns credos acreditam, então ou seria Deus criar alguma coisa ou algo que fosse contrário à sua lei de amor, ou não foi criado por Deus. E quem é o demônio segundo a Gênesis? São as almas dos homens maus que passaram pela terra. Então, na verdade, quando Jesus ensina aos discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, que Ele ensina o Pai Nosso, e quando Ele diz lá, assim na terra como nos céus, Ele está mostrando que ao passar para o mundo espiritual através do desencarne, da morte, do falecimento, nós não nos tornamos anjos. Por mais que alguém nos elogie, nós levaremos conosco aquilo que nós somos. Nós teremos a oportunidade de aprender, de rever através de um filme, vamos dizer assim, que não é bem um filme, mas é o plasmar da nossa mente de toda a nossa trajetória e compreendermos onde em cada ponto da caminhada nós erramos, e aí nós vamos compreender que nós não somos e vamos pedir urgente uma nova oportunidade para retornar, para pensar tudo aquilo que nós deixamos de engano no passado, para que possamos retificar. E Ele nos concede. E Ele é tão misericordioso que nos dá em formas homeopáticas. Nós não temos capacidade de, numa encarnação só, resolver todos os delitos de outras vidas. Então é muito importante para a gente compreender a bondade e a misericórdia divina e não ver no mal uma coisa eterna, mas um estágio passageiro. Deixa eu ver se eu acerto. O ódio transpõe o túmulo. Foi o que eu acabei de dizer. Aquilo que nós somos, nós levamos conosco. Então, o cuidado com tudo que nós fazemos, o que nós falamos, com o nosso intercurso com as pessoas que nos cercam, porque qualquer palavra, qualquer atitude, nós podemos estar ferindo alguém, sem saber ou intencionalmente. Porque é muito importante. Às vezes, eu digo alguma coisa para este senhor
que é desagradável, mas ele é de tal evolução que não se ofende com o que eu disse. E eu já digo para outra pessoa a mesma coisa e ela se inflama, se ofende, fica com ódio, fica com raiva. E aí nós criamos um laço com esse distrator, com essa pessoa que nós ofendemos, um laço muito forte, que é o laço do ódio, que é o laço da diferença, que é o laço que nós vamos perpetuar se não tivermos a oportunidade e o cuidado de, nessa própria vida, nos desculparmos. Então, ofender-se está no patamar evolutivo de cada um. Então, se eu não me ofendo, é porque eu já adquiri determinadas condições que o que as pessoas me dizem pertencem a elas. Mas o que eu digo, isso sim, vai pesar muito, porque ele pode me desculpar, mas eu não estou, de acordo com o tamanho do mal feito, eu não estou absorvida pela lei divina. Eu estou com esse débito, eu estou com este compromisso. Ele não, ele está livre, porque ele não foi atingido pelo que eu disse. Então é muito importante que às vezes a gente entre em contendas com pessoas, ou com grupos, ou com uma nação, porque o comprometimento não é só pessoal não, meu irmão. O nosso comprometimento pode se estender a uma coletividade, à natureza, a um país inteiro, a um mundo, dependendo dos nossos atos. Então o cuidado é muito grande que nós precisamos ter. No preceito do Cristo, quem são os inimigos desencarnados? É alguém que ofendemos em vidas passadas, honesta, e hoje nos alcança para o necessário reajuste. É aí que nós muitas vezes perguntamos, mas Deus, por que comigo? Por que eu, Senhor, estou passando por todas essas dificuldades? Tanto no problema de saúde física, como nos desencontros, como nas perdas materiais, como uma série de sabores que nós enfrentamos e que muitas vezes é o passado que vem à tona, porque nós vamos acumulando ao longo das vidas, nós vamos acumulando delitos e erros e desencontros, e eles vão sendo arquivados aos poucos, na sombra, na consciência, lá num cantinho da nossa consciência, e vão sendo guardados, e a gente não se dá conta do tamanho do débito que nós estamos criando com a vida. E daí a pouco vai voltando através do sofrimento para o reajuste. E aí que a gente não se dá conta e começa. Por isso que a doutrina espírita abre esse leque de oportunidade, de possibilidades de nós nos compreendermos e de reajustarmos o caminho, mostrando-nos que realmente o mal não é algo permanente. São fases da vida que pode ser retificada. No preceito de Jesus, amai os vossos inimigos, encontramos um caminho muito importante para a reconciliação com os nossos adversários. É um argumento positivo. Mas como que é esse amai os vossos inimigos? Como está no Evangelho, nós colocamos até em negrito, itálico, bem diferente, para a gente compreender que amar os inimigos, muitas vezes, não é estar de braços com ele andando pela rua e dentro de casa, onde quer que estejamos. É não pagar o mal com o mal. É retribuir o mal com o bem. É buscar a oportunidade de servir. É buscar a oportunidade de fazer por ele o melhor que nós pudermos. É fazer um esforço através da compreensão que somos devedores, a fim de que nós possamos nos redimir. Não é difícil. Não é difícil. É um exercício que nós vamos fazendo no dia a dia para podermos alcançar essa etapa. Porque é uma prática, a prática do perdão é justamente uma sublime oportunidade que o Cristo nos mostra. Porque realmente, mais adiante a gente vai reportar a Joana de Ângeles numa frase muito bonita que ela fala sobre isso, e que nos promete realmente uma consolação.
E é muito importante, porque eles estão aí. Os nossos adversários desencarnados, os nossos inimigos, eles estão aí. Muitas vezes ele aporta a mediúnica nos mostrando de forma contundente, ele nos mostra que estão presentes para que nos dá a oportunidade da redenção. É na mesa mediúnica, através da mediunidade. É no exercício legítimo da caridade. A caridade desinteressada, a caridade sem exigência nenhuma. Fazer não para atender a necessidade do outro, mas para nos alegrar. Porque a caridade ela só é importante, ela só é boa quando ela nos deixa feliz. Quando ela deixa só o outro feliz e a gente faz por obrigação, ainda não é caridade. Ainda não é o serviço do bem. Então, quando a caridade nos faz mal, está na hora da gente deixar de fazer aquela. E buscar uma outra que nos dá alegria de viver, que nos dá satisfação, que nos rejuvenesce as energias a cada momento, né, Cid? Na recomendação do Cristo, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, e este te entregue ao ministro, e este te meter na prisão, e não saireis de lá enquanto não pagares até o último ceitil. E ele diz assim, digo-vos em verdade, que não sairei de lá, disse o Cristo, enquanto não pagardes o último ceitil. O que é que a gente pode entender por isso? Vamos sofrer reencarnações e reencarnações, enquanto não nos dobrarmos diante da lei divina para podermos pagar os nossos débitos. Não saireis de lá da prisão enquanto não pagardes o último ceitil. Vamos reencarnar sempre. Vamos sofrendo, e Joana nos diz que se a gente não resgatar, ou por falência, ou por preguiça, ou por qualquer que seja o motivo, não resgatarmos o nosso débito nesta vida, ou porque a partir do momento que a gente já compreende que o sofrimento é fruto dos nossos débitos passados, das nossas incúrias, é preciso começar a modificar. É preciso fazer uma autoanálise e perguntar o que é que eu preciso mudar em mim para que eu possa melhorar. Eu tenho uma conhecida amiga, irmã, querida, que qualquer coisa que ela sofre, ela pede logo perdão. Quem quer que ela tenha ofendido, não importa a quem, que me perdoe para que eu possa me desvencilhar. É uma forma interessante, porque ela quer se livrar da coisa, mas por outro lado, libera aquele que está jungido a todos nós. A nossa querida Joana, nesse momento, ela diz que todas as criaturas cometem erros, alguns de natureza muito graves. No entanto, não tem por que desanimar da luta ou abandonar compromissos de elevação moral. Então, muitas vezes a gente está sofrendo e recua-se do trabalho da casa espírita para se cuidar. É lá que está o remédio. É na psicosfera espiritual da casa espírita, onde uma pleiade de espíritos que a gente desconhece a estirpe espiritual acorre para que possa atender a cada um de nós de acordo com as suas necessidades e peculiaridade e a percepção e a abertura do nosso coração para receber. Porque se nós nos comportarmos como copo emborcado, aquilo vem, derrama por fora e não entra. Então, a psicosfera de uma casa espírita, numa reunião doutrinária, os espíritos aproveitam estes momentos para nos facilitar, para nos proteger e para tratar das nossas necessidades. Então, não é correndo do trabalho, não é saindo da luta, não é abandonando o trabalho, eu vou afastar um pouquinho porque eu vou me tratar, porque eu vou me cuidar. Não é, é lá. A não ser que a gente esteja com a perninha amarrada, né, Cid? Não é? Que a gente não possa subir a escada, mas tem rampa, entendeu? Então é preciso, é muito importante que nós
Tenhamos essa consciência. Se não pudermos atender a todas as necessidades, mas pelo menos um contato. É ali que nós vamos beber da linfa, da água fluidificada, do passe espiritual. É ali que vai refazer as nossas forças. E muitas vezes são momentos de reflexões que nós precisamos para sair daqui e quando aportarmos a rua, não deixar dentro da casa espírita a reflexão. E do lado de fora nos comportarmos da mesma forma de antes. Levarmos conosco as bênçãos que recebemos através dos espíritos benfeitores. Porque na porta de fora, os nossos inimigos espirituais estão, os desencarnados, estão lá nos esperando para que a gente baixe o padrão vibratório de novo e eles possam se acoplar mais uma vez e nos tratar como inimigos. Essa vinda à casa espírita nos traz esse apanágio extraordinário que aos poucos ir libertando dos pensamentos, das atitudes, das ações, que nos nivela. Porque os inimigos espirituais, eles nos buscam muito através da obsessão, da subjugação, que é um processo de sintonia muito difícil. E que é sutil de tal forma que às vezes nós não percebemos. E começamos a enveredar por determinadas atitudes e práticas sem perceber que nós estamos sendo conduzidos. Então é preciso que aos poucos a gente vá se modificando e ao passar do portão para fora da casa espírita, vamos refletir o que eu posso levar de bom e incorporar aos meus hábitos, às minhas atitudes e aos meus pensamentos. E Joana ainda diz, o antídoto para a culpa é o perdão. É uma prática fácil e ao mesmo tempo difícil, porque ela diz que a coragem de pedir perdão, eu achei esta frase emocionante, porque ela diz a coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar são dois mecanismos terapêuticos libertadores da culpa. Desfaz os laços com os inimigos de ambos os planos da vida. A coragem de pedir perdão é muito importante. Às vezes a gente não quer, não vou dar meu braço a torcer, não vou querer me rebaixar. E aí onde a gente aumenta o seu débito perante a vida, porque teve a oportunidade e não aproveitou. Teve a chance de se retratar. Porque é nobre para quem pede perdão. Porque se você pedir perdão e alguém não perdoar, o problema já não é seu. Você já se liberou, é Joana de Ângeles que diz. Você já se liberou. Então ele está com a carga nas costas para que possa rememorar aquele momento e perdoar. Por que não perdoar? Então é importante que a gente veja. Eu achei emocionante essa colocação dela. Muitos os motivos tem o espírita. Muitos motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Mesmo porque já compreendemos, através da doutrina espírita, que o estágio de mal não é eterno. São fases, não é? Sabe ele, o espírito, o encarnado, que a maldade não é um estado permanente dos homens e que ela decorre de uma imperfeição temporária. Porque nós somos espírito num processo de aprimoramento. Nós estamos nos melhorando. Nós estamos crescendo através do aprendizado, de cada lição nova que a gente incorpora e passa a viver. Por isso que na Gênesis, no capítulo 3, que nós dissemos no passado que era um patamar para a nossa reflexão, é isso aqui, que o bem, criado por Deus, atinge a todas as criaturas, que ele não criou o mal. O mal é passageiro, é fruto das nossas escolhas. Então a morte apenas nos livra da presença material. E o que é bem interessante isso, é de que a gente tomar essa consciência. Não deixa que alguém vá embora sem que você diga que o ama, e nem que perdoa,
eu não tenho nada contra você. Porque a pessoa leva consigo tudo aquilo que lhe está na alma, que são os rancores, que são os amores, que são as alegrias, que são a tristeza. Aproveitemos a oportunidade com os nossos entes queridos e desafetos na terra para nos aproximarmos, para dizermos para ele o quanto é passageiro essa fase de desentendimento. Que passou, eu não tenho mais nada no coração contra você. Vamos fazer isso, porque os inimigos desencarnados, eles não perdoam. Ele busca o seu desafeto no corpo físico e ele fora do corpo físico para mais facilmente perseguir, para mais facilmente correr atrás do prejuízo e cobrar a vingança. Os livros estão largamente informando isso. Manuel Filomeno de Miranda nos conta cada história de estarrecer e que são verdadeiras. Hermínio de Miranda, no livro A História que os Espíritos Contaram, que a gente estava relendo, nos traz coisas extraordinárias. Tem uma história que ele faz, eu me aproveitei do Cristo. É uma história dolorosa. Uma criatura, várias encarnações, falando do Cristo, ele se aproveitou do Cristo, mas com ódio do Cristo. Outra, que planejou a morte das crianças, da matança das crianças de menos de 2 anos, para que o Cristo fosse no meio, ele foi um dos planejadores. E o planejamento de livrar a sua casa, porque ele tinha um filho de 2 anos, foi esquecido, foi mal feito. E um dos primeiros filhos a ser morto foi o dele. Imaginem vocês, Hermínio de Miranda, num trabalho de regressão de memória com esse espírito que há 2000 anos odiava o Cristo por causa disso. E quantas pessoas na sua trajetória ele perseguia porque eram amantes e servia ao Cristo, e ele odiava e cobrava vingança porque o filho dele foi na leva. Ainda disse que para quê? Se todos morreram por nada, porque ele não foi no meio. Uma das palavras do Espírito. Então são muitas as histórias que são verdadeiras, não são contos, não. São fatos que nos traz os Espíritos como exemplo, para que nós possamos ter a certeza de que estamos numa oportunidade inédita, nessa encarnação, para que possamos nos liberar, para que possamos crescer e nos desvencilharmos destes que se denominam nossos inimigos desencarnados, que por um engano ou por outro nós o construímos e eles se foram, ou fomos juntos e agora retornamos e eles nos acharam. Quantos chegam na mediúnica e dizem assim, te achei, te encontrei? Desta forma, é com essas palavras a gente ouve. Agora você não me escapa, está pensando que aqui dentro você está livre, quando você sair eu te pego. É nessas expressões, meus irmãos. E a gente tem que tomar consciência de que isso é uma verdade para que a gente possa se prevenir, para que a gente possa se libertar desses pequenos engodos e enganos que às vezes o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade faz uma capa e nos protege dos outros, mas nos incrimina a nós mesmos. É preciso crescer. E a doutrina espírita nos emociona, porque ela nos traz a oportunidade de redenção. Ela nos livra dos sofrimentos futuros. Mais uma vez, fomos criados para ser felizes. A vantagem da reconciliação é restabelecer a paz entre 2 pessoas, só não, entre muitas pessoas. Porque se você restabelece a paz com uma pessoa, toda a família, todo o seu entorno se sente feliz. Do ponto de vista material, por certo, é aplanar os caminhos, é a gente se sentir bem. E quando Jesus recomenda a reconciliação, ele não tem como fito apaziguar as discórdias durante a existência, não. É principalmente evitar que ela se perpetue por existências futuras, por várias existências. Então é importante que nós estejamos atentos
para estes irmãos, que são nossos irmãos, porque nós somos todos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, somos irmãos. E eles são os nossos irmãos, que por desencontro, por desacerto, por qualquer forma, nós nos desentendemos. E ficamos em lados opostos da verdade e da vida. E aí vamos sofrendo uns as consequências dos outros, porque eles também sofrem. Nós observamos nessa regressão que Hermínio de Miranda faz com essas entidades, o quanto eles sofrem. E é justamente pela ignorância que faz com que o sofrimento seja motivo para cobrar vingança de alguém. Todos somos distribuidores de carga eletromagnética gerada por nosso próprio ser. Coisa mais gostosa do que um abraço, gente, de quem a gente gosta. A troca de energia saudável é maravilhosa. Tem a terapia do abraço, tem a terapia do riso, que são energias que a gente produz e que a gente pode beneficiar. Quantas pessoas dizem, Cíndy, eu fico tão feliz na sua companhia, né? Quanta gente diz assim, meu senhor, eu gosto tanto de lhe abraçar porque eu me sinto muito bem. Por que que a gente se sente bem? Porque há uma troca saudável dessa energia. E nós precisamos produzir isso porque nós somos uma fonte de energia de amor. E se nós buscarmos o nosso íntimo, se nós mergulharmos o nosso ser, vestirmos o escafandro do trabalho, e irmos lá no imo do amor, onde está a essência de Deus, nós vamos trazer essa usina maravilhosa que é a nossa vida, que são os nossos braços no trabalho do bem. Como diz Alta de Souza, as mãos são antenas de luz e é preciso que a gente as utilize não só para abraçar, mas para servir, para trabalhar. A simpatia é corrente de auxílio que estendemos em nosso favor, porque somos os primeiros a ganhar, porque fomos nós que geramos. A energia, quem gera é a usina. Quem é a usina? Somos nós. E a antipatia, com certeza, é uma força contrária que nos traz prejuízo e também para os outros. Esse abraço aí é o abraço do filho pródigo. Mas eu o trouxe como um abraço para nós, porque ele realmente me expressou tanta fusão, tanta alegria, foi um retorno tão pródigo que eu trouxe para vocês. No Livro dos Espíritos, na pergunta 457, podem os espíritos conhecer os nossos secretos pensamentos? Gente, isso é muito sério. E olha o que é que os espíritos respondem. E muitos de nós não sabemos disso, porque ainda não chegamos ao conhecimento ou porque não nos lembramos. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríamos ocultar até de nós mesmos. Gente, é muito profundo, né? Nem atos, nem pensamentos se lhes pode dissimular. Olha como eles nos vigiam. Vejam como os espíritos estão atentos a nós. Na 459, ele ainda pergunta, Kardec é maravilhoso, né? Ele investigou nesses 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, tudo que você pode questionar a respeito da vida e do aprendizado. É um código filosófico extraordinário. Quem não leia, leia, estude, vasculhe. Uma certa feita, Divaldo disse que foi, está fora, que foi questionado por um jovem sobre física quântica. E ele disse, no Livro dos Espíritos não tem. Os Espíritos, Joana disse, tem. Ele disse, não tem. Tem. Vá lá na 514, eu acho que é a 514, quando ele fala do processo evolutivo da ameba, de lá, do átomo até o arcanjo. Então ele mostra a trajetória evolutiva que está realmente exairado na física quântica. Então ele diz, os pensamentos e nossos atos, eles influenciam muito mais do que imagineis. Influencia a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Então eu não tenho livre-arbítrio? Tem, nós temos livre-arbítrio.
Mas o livre-arbítrio, inclusive, é influenciado. E é preciso que estejamos vigilantes, porque nós é que vamos escolher quem vai nos influenciar. Nós é que vamos determinar a estirpe de espírito que vai nos acompanhar, que vai nos influenciar, que vai nos dar essa participação extraordinária na nossa condução. De ordinário, são ele que vos dirige. Quantas vezes nós somos instrumento dos espíritos sem perceber, porque é um processo sutil. Mas depois ele pergunta se a gente não sabe qual é o pensamento nosso, qual é o dos espíritos, e ele começa a explicar, e realmente você sabe quando você está sendo influenciado ou não. Por quê? Porque a lei de Deus, 612 do Livro dos Espíritos, está na nossa consciência. Então é importante que tenhamos essa certeza. Eles nos influenciam. Quando nós começarmos a exacerbar das nossas atitudes e palavras e pensamento, dê uma recuada e pense. Dê uma recuada e medite. O que é que eu estou dizendo, o que é que eu estou fazendo, para saber que tipo de influência nós estamos recebendo. Porque eles influenciam, senão Kardec não colocaria lá no Livro dos Espíritos com todas as letras. Está igualzinho à edição. Aqui é em Céu e Inferno, eu não botei ali em cima, porque não deu. No livro Céu e Inferno, no capítulo 2, na Justiça, Código Penal da Vida Futura. Ele também se preocupou muito o que seria de nós no futuro. Então, nessa questão 9, ela diz: toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não o for numa existência, sê-lo-á na seguinte ou nas seguintes. Então está determinado, né? É da lei divina que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós fazemos, com as faltas que nós cometemos, porque nós contraímos um débito. Qualquer lei que nós transgridamos, nós estamos infringindo contra um código. Se for da lei divina, é o da lei divina. Se for do trânsito, é do trânsito. Se for do fisco, é do fisco. Mas nós temos consciência que estamos transgredindo. E o que é que vai ocorrer com o transgressor? Ele vai ter que, mais cedo ou mais tarde, receber a conta. Receber a oportunidade de resgatar. Ou por ignorância, cometeu a falta, ou por consciência. E quando a gente faz isso consciente, parece que o débito é maior. E diz aqui, na questão 16, ele diz: o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas não é suficiente, sendo necessário ainda a expiação e a reparação. Então é importante que tenhamos esses 3 passos, que não basta se arrepender do erro. Não basta que a gente diga: ah, meu Deus, eu errei, eu não devia ter dito isso, eu não devia ter feito aquilo, não era o momento de fazer ou de dizer o que eu fiz. Arrependeu-se é o reconhecimento da falta. Isso é um passo primeiro para que nós tenhamos a oportunidade de resgatar. Mas é preciso que venha ainda a expiação, que é o arrependimento, suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Então, quando a gente se arrepende, a gente tem a esperança de se melhorar, de se reconciliar, de buscar aquele a quem ofendemos, para que a gente possa se reabilitar. Mas é preciso que venha depois a expiação. Consiste no sofrimento físico ou moral. Quando a gente se depara na família, no lar, em alguma circunstância, ao lado de alguém que nos dá muito trabalho, que nos causa muita dor, não só no nosso corpo, mas muitas vezes a dor é muito maior quando ela é num ente muito querido, que a gente não gostaria de ver sofrer. Ali está a dor moral, a expiação através da dor moral. Porque você não só sofre a dor física do trato,
mas com a dor moral de ter alguém que você muito ama em sofrimento. E vem depois a reparação, que consiste em fazer o bem. Aí é que está a oportunidade que a doutrina espírita nos oferece. É um largo, é imensa a oportunidade, o matiz de formas para que a gente possa se melhorar, né? Consiste em fazer o bem a quem se havia feito mal. Quem não repara seus erros nesta vida, voltará numa existência posterior em contato com as mesmas pessoas a quem prejudicou. Meu Deus, eu não aguento esse patrão. É uma pessoa tão intransigente. É alguém que não pode ver um cisco, um pingo diferente. E a gente sofre com isso. E nós estamos colocados em 3 lugares importantes para a nossa evolução. No lar, nós nascemos e estamos com as pessoas certas, no momento certo, junto com todas as pessoas certas para evoluir. Nós não estamos no lar errado, não. Nós não estamos no trabalho errado, não. Nós não estamos nas agremiações, nos grupos que nós nos juntamos de forma contrária, não. Nós estamos ali porque fomos conduzidos. Por que a gente vai com tanto carinho, com tanta vontade de participar? Quando você elege um parceiro, uma parceira para o resto da vida, você já se comprometeu em vidas passadas com essa criatura para juntos produzir algo de bom. Uma família, uma sociedade, seja o que for que tenha se prometido. Por isso que eles influenciam de forma sutil e interferem e nos dirigem, são nesses momentos das nossas escolhas. E por isso que a vigilância é importante para que as nossas escolhas sejam acertadas. E que ao escolher, ao acertar, a gente trabalhe no ponto de melhorar cada vez mais, seja qual for o desafio que vamos enfrentando pela vida. A reparação consiste em fazer o bem a quem fez o mal, e quem não repara os erros desta vida vai voltar junto. Então isso é muito importante, viu gente? Voltarmos juntos. Com alegria, se possível, porque se perdoarmos agora, se reconciliarmos agora, se repararmos neste momento, nós vamos voltar juntos sim, mas com uma tarefa diferente. Não com a dor, não com o sofrimento, não com o dissabor, com as doenças degenerativas, com todas as formas de misericórdia, pensemos muito nisso, de misericórdia para que possamos caminhar. Verdade. Então é muito importante que a gente pense direitinho, quem são os nossos inimigos desencarnados? São aqueles que nós ofendemos em outra vida. Então, se formos nós que ofendemos, e ele é o ofendido, vamos buscar essa vigilância. Eu estou batendo muito nessa tecla, porque é preciso a vigilância constante, porque nós temos oportunidade a todos os instantes da nossa vida de errar, de ofender, de nos aborrecer, de nos ofender. Nós temos oportunidade porque a vida nos oferece isso. Se você chega no trânsito, alguém atravessa na sua frente, você leva um susto, você dá uma freada, você solta um palavrão. Olha aí, cadê a paciência? Ou você manda que Deus coloque um poste de borracha na frente dele. São coisas pequenininhas que pesam. Porque dependendo da carga semântica com que você coloca isso, vai te criar um compromisso. Porque a carga de emoção, de semântica, de sentimento, que a gente coloca naquilo que a gente diz e faz, ela determina o tamanho da falta. Então é preciso tornarmos-nos leve. Vixe, pronto. Se nós não acreditássemos que eles influenciam na nossa vida, de ordinário são eles que nos dirigem, a gente não fazia isso. Quando em aflição, rogamos aos benfeitores espirituais o socorro em oração e acreditamos que a ajuda vem. Então eles influenciam na nossa vida. É esses aqui que nós precisamos que esteja perto. Conserta-te sem demora o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele.
E para finalizar, amai os vossos inimigos. Não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universal. Muita paz.